da forma que sempre foi feita. Os municípios fiscalizam farmácias, os municípios fiscalizam consultórios médicos, é assim que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária funciona e que permite que nós tomemos decisões em tempos precisos quando necessário. Veja o que nós fizemos na semana passada com aquele produto alimentar que teve problemas. Em um dia, 2 dias, a Anvisa e a Vigilância Sanitária conseguem tomar a medida. Existe a possibilidade de se trazer um produto dos Estados Unidos, um inibidor que é fabricado lá, isso é uma coisa que foi levantada pelo Conselho Federal de Medicina também. A possibilidade de trazer um inibidor lá para o Brasil não ficar sem um inibidor, sem essa opção. Não. Produto para se registrar no Brasil tem que cumprir a regra de comprovar eficácia e segurança. Se qualquer empresa que, porventura, tem interesse em registrar produtos aqui no Brasil, a legislação é clara em relação a quais são as exigências. Agora, o paciente trazer produtos dos Estados Unidos para cá, para uso próprio, mediante o receituário médico, isso passa pelo crivo na entrada desses produtos. E existem regras claras para isso. É claro que eu também tenho o entendimento que essa é uma questão menor. O que interessa para a gente é ter controle e monitorar o uso agora da sibutramina durante 12 meses aqui no Brasil e evitar que pessoas estejam expostas a produtos que não têm eficácia e segurança comprovada. Olha, nós temos um entendimento que não há restrição que atinge pacientes. Na verdade, nós estamos trabalhando no sentido de que esses pacientes, sejam eles quantos forem, na medida que forem utilizar medicamentos, utilizem medicamentos que são eficazes, que podem ter controle do ponto de vista da sua segurança e que não ofereçam riscos a eles. Então, não há restrição que atinge pacientes. No caso da proibição, por exemplo, quantas pessoas estariam usando esse produto e não vão utilizar mais? A Abram fala em 16 milhões, seria isso? Não, os dados que nós temos no sistema de controle nosso implicam um universo de 2, 3 milhões de prescrições ao ano, o que significa um número bem menor do que esse que está sendo alegado. O outro dado é que os dados de comercialização desses produtos têm um dado grande de consumo em farmácia de manipulação, menor em produtos industrializados, né? Então, certamente o quantitativo de pessoas que estão utilizando sob prescrição médica não é esse. Agora, a questão é que não é o número, poderiam ser 2, poderiam ser 3 pacientes. O importante é que a partir de agora nós tomamos uma decisão que vai impedir que esses pacientes utilizem produtos que não têm eficácia e segurança. E quando utilizarem um outro produto, vão usar sob controle, sob responsabilidade do seu médico e sob o acompanhamento da vigilância sanitária. A resolução vai podem usar sibutramina. Vai ter essa listagem de casos que podem usar? Não, essas indicações de uso da sibutramina estão contidas na bula do produto. Nós não alteramos as indicações da sibutramina. A única questão que a norma vai trazer são as situações de restrição de uso e aqueles casos para os quais não se deve utilizar o produto. Você pode repetir só para ficar claro? Isso vai estar no termo de esclarecimento. O produto é contraindicado em bula para pacientes que tenham cardiopatias pré-existentes e, no caso, nós estamos entendendo agora que aqueles pacientes que foram incluídos no estudo SCOUT não devem utilizar sibutramina, mesmo que não haja a vedação de utilização em bula, que seriam pacientes obesos com a associação de diabetes tipo 2. Passados os 60 dias, a gente tem uma punição nas farmácias que elas ainda estiverem vendendo esses remédios proibidos. A mesma punição que todas elas estão sujeitas hoje se venderem produtos não autorizados. Há uma lei que trata de penalidades, essas penalidades vão desde a interdição do estabelecimento até multas, que variam de 2 mil a 1,5 milhão de reais. Então, o sistema de vigilância sanitária ele conta com dispositivos legais capazes de serem aplicados caso as farmácias
cometam esse tipo de infração. Mas isso não é específico para esse tipo de produto. Isso vale desde de quando a lei existe em 1974. Isso, a resolução vai ser publicada ainda essa semana e estabelece o prazo de 60 dias para que os produtos sejam retirados do comércio. Claro que as farmácias não poderão, a partir dessa data, ainda que tenham um produto na farmácia, fazer a venda e a dispensação. Você entende que a Anvisa recuou da posição que foi manifestada ali em fevereiro, na época da audiência pública, e em nota que em fevereiro também a agência divulgou, em que dizia que não era recomendado isso? Não, eu acho que, na verdade, o que houve foi um clareamento de quais são, de fato, as divergências que ainda, por inexistência de dados científicos, existem sobre a possibilidade de uso da sibutramina. E a diretoria colegiada buscou tomar uma decisão que tenta se colocar num lugar de responsabilidade, compreendendo que, de fato, a sibutramina é um produto que ainda pode ser utilizado em determinadas circunstâncias, mas mediante um monitoramento que permita, primeiro, que o seu uso não seja feito de maneira inadequada e, segundo, que nós tenhamos condições de coletar informações ao longo do tempo para que possamos, o mais brevemente possível, avaliar o conjunto dessas informações. Continua aquela exigência do paciente ter índice de massa corporal acima de 30 para poder tomar Não, sibutramina? essas exigências, na verdade, são questões que estão colocadas no registro e na bula do produto. As indicações da sibutramina são claras, assim como já existem restrições claras nas bulas. Agora, o estudo SCOUT impõe um conjunto de outros cuidados aos médicos que vão prescrever. E o que nós estamos fazendo é estabelecendo mecanismos que exigem sempre o exercício desse cuidado por parte do médico e preservem o direito do paciente a essas informações. Deixa eu só fazer uma antes, para ficar no mesmo assunto. Tem alguma punição para os médicos que eles vão receituar e coisa e tal? Então, os médicos também estão sujeitos, no exercício da sua profissão, às normas sanitárias. Não só essa, várias outras. Então, o profissional que descumpre uma determinação do ponto de vista de como prescrever e condições para prescrição, ele está sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária, como qualquer outro ente físico ou jurídico. Obrigada. Matilde, por favor, continue. Vai ter um estudo adicional ao estudo SCOUT abrangendo a população com risco para O governo não tem qualquer interesse em promover estudo nenhum a respeito de sibutramina. Quem deve ter interesse em promover estudos acerca da sibutramina são as empresas que detêm registro e comercializam a sibutramina. O nosso dever é estabelecer critérios sanitários precisos que preservem a segurança por parte dos pacientes. Se houver interesse de realização de um estudo desse, a Anvisa certamente apoiará. Mas não há nenhuma decisão nesse sentido. A decisão agora é clara. As empresas têm 60 dias para apresentar um plano de minimização de risco que permita a Anvisa acompanhar o uso durante um período. E é isso que nós vamos fazer. E aí, vencidos os 12 meses, a sibutramina pode vir a ser proibida? Menina, todos os jornalistas gostam de fazer exercício de futurologia. Eu não tinha uma bola de cristal, comprei uma, está lá na minha sala, eu vou fazer essa pergunta. É uma tendência? Não existe nenhuma tendência. Existe uma decisão muito clara. Durante 12 meses, nós vamos monitorar o comportamento do uso dessa substância e vamos buscar coletar informações que permitam uma reavaliação. Ponto. Só isso. Tá. Obrigada, doutor.